fraco, boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor seja com todos, amém. Quem está sentindo a presença do Senhor aí, diga glória a Deus. Coisa linda, né? Maravilhoso a gente sentir essa presença poderosa, né? No momento que a gente está louvando, no momento que a gente está adorando, a gente poder sentir essa presença nas nossas vidas. Mas eu profetizo sobre a tua vida, Deus tem muito mais para fazer. Quem crê nisso aí, levanta a mão. Deus tem muito mais para fazer. E aquilo que você receber aqui, você vai levar para a tua casa, você vai levar para a tua família, você vai levar para a vida dos teus filhos, você vai levar para o teu trabalho, para todas as áreas da tua vida. A glória de Deus, ela vai ser manifesta. Se você toma posse disso, aplauda bem forte ao Senhor e glorifique a Ele. Amém? Tome posse daquilo que o Senhor está liberando sobre as nossas vidas. Eu fico assim maravilhado, não é? Porque eu não combinei com a pastora Bárbara nada. Simplesmente falei, filha, vai lá e faz oração. Eu não combinei com o pessoal do louvor, toquem esse ou aquele. Mas tanto o louvor, quanto as ministrações, quanto a oração, tem muito a ver com aquilo que a gente vai estar ministrando no dia de hoje. Amém, amados? Deus, Ele está nos levando para um novo tempo. E esse novo tempo que Deus está trazendo para nós é um tempo onde o pecado não vai ter mais vez na nossa vida. Amém, amados? O Senhor, Ele tem falado poderosamente aos nossos corações, tanto ao meu coração, o coração da pastora. Nós estamos aí com 6 anos de caminhada no MAP. E até hoje nós estamos caminhando, não é? Estamos caminhando, estamos sendo levados. E eu percebo que o lugar para onde Deus está nos levando é um lugar onde algumas bagagens que nós carregamos não vão caber. Então, meu querido, em nome de Jesus, eu quero estar sempre preparando você, eu quero estar sempre falando isso, e eu quero que você entenda isso. Existem bagagens na tua vida que para onde o Senhor está nos levando, elas não vão caber. Então eu preciso estar disposto a abrir mão dessas bagagens. Eu preciso estar disposto a abrir mão daquilo que me impede de ser quem Deus quer que eu seja. E sabe quem que Deus quer que você seja? Sabe quem Deus quer que você seja? Amém? Diga assim, Deus quer que eu seja santo. Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém. É claro que Deus quer que você prospere, Deus quer que teu casamento seja uma bênção, Deus quer que a tua vida familiar, profissional, financeira, Deus, Ele quer tudo isso. Mas acima de tudo, em primeiro lugar, Deus, Ele quer uma igreja santa, de homens e mulheres santos, de homens e mulheres que estão dispostos a se desfazer de toda a maquiagem, a se despir de toda a vestidura que impede que o nosso eu verdadeiro transpareça. Então, em nome de Jesus, que todas as vezes que você vier aqui a este lugar, que você adore mesmo, que você rasgue o teu coração, levanta a tua mão, que você abra a tua boca e dê glória a Deus aí, amém, mano? Que você se rasgue na presença do Senhor, mas entenda isso. Deus está conduzindo a nossa igreja para um lugar. E para chegar nesse lugar, para estar neste lugar, as minhas vestes precisam ser diferentes. E as minhas bagagens precisam ser diferentes. E cada ministração que você ouvir aqui na igreja, cada palavra que você receber, será nesse intuito. Não apenas de nos conscientizar para aquilo que Deus quer, mas de nos preparar para vivermos aquilo que Deus quer. Quem quer estar preparado aqui, levante a mão. Glória a Deus. Então vamos fazer uma coisa, cumprimenta essa pessoa que está do seu lado, dê a paz do Senhor aí para esse irmão. Isso, dá aquele sorriso bonito, mas tem que ser acompanhado de um sorriso, tá? Isso. Cumprimenta essa pessoa acompanhado de um sorriso. Se você puder, tiver intimidade, dá aquele abraço apertado, amém? Isso, eu quero cumprimentar você. Enquanto o povo está cumprimentando aqui, eu quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nós estendemos esse abraço para você que está nos assistindo agora. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, por favor. E você vai receber as notificações, você vai poder acompanhar tudo aquilo que a gente faz aqui no MAP, todas as ministrações, tudo que Deus tem nos entregado, tá bom? Já compartilha aí, já se inscreva no canal e tome posse dessa bênção em nome de Jesus, amém?
Vamos aplaudir mais uma vez bem forte a Jesus. Amém. Como eu falei, eu não combinei nada com ninguém, não combinei com a pastora Bárbara, não combinei com os levitas. Mas no final da pregação a gente vai tocar Existe um Rio. Existe um rio nesse lugar. Você crê que existe um rio de águas vivas nesse lugar, amém? E nós vamos entender isso através da palavra. Aproveite que você está de pé e abra conosco em Números no capítulo 19. Amém? Se coloque de pé, por favor. Reverência à palavra, isso, coloque de pé. E abra conosco Números, capítulo 19. Assim que você encontrar, dá um glória a Deus bonito aí para Jesus. Números capítulo 19, nós vamos ler o versículo de número 13. Amém? Números. Eu quero pedir a todas as pessoas que a partir de agora você tenha atenção total à palavra, não se distraia, não converse. Amém? Tudo tem o seu tempo. Há tempo da gente louvar, há tempo da gente adorar, há tempo da gente conversar. E eu posso garantir a você que agora não é tempo de conversar. Agora não é tempo de bater papo. Agora não é tempo de se distrair nem ficar de pé. Agora é tempo de você ouvir a palavra e receber da parte do Senhor o alimento, receber a direção que Deus tem para nós. Quem crê que Deus tem alimento para você aí, levanta a mão. Então levanta a tua mão para o céu e diga: Deus me trouxe, bem alto, diga: Deus me trouxe a esse lugar para me dar de comer, para me dar de beber, para me alimentar. Amém? Então vamos ver aqui o alimento. Números 19, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. E aquela pessoa será extirpada. Não é do arraial, não. Não é dali da tenda, ali do ajuntamento, não. Essa pessoa ela será extirpada de Israel. Porque a água da separação não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Amém? Então veja como é sério, como era séria esta questão da purificação, da lavagem com água, como a gente está adorando aqui, né? A gente está falando: Senhor, dá-me de beber, lava-me, purifica-me, restaura-me. Isso sempre foi algo muito sério. Se purificar, viver uma vida purificada, que traduzindo para o dialeto espiritual, viver uma vida santa, sempre foi algo que o Senhor nunca abriu mão de nós. É que durante muito tempo a gente sempre achou que santidade, mas para quê? Deus entende, a gente sempre teve aquelas desculpas. Mas santidade, purificação, é aquilo que Deus mais preza na vida do crente. Não adianta eu querer ser crente e trabalhar e me esforçar. Não adianta eu querer ser crente, estar na igreja, dar glória a Deus e aleluia, colocar louvores na minha casa. Não adianta eu ser crente, estar na igreja, estar nos cultos, glorificar a Deus, trabalhar na obra, mas não buscar me lavar com a água, não buscar me purificar. Isso no Antigo Testamento, isso no Novo Testamento, isso para nós nos dias de hoje. Glória a Deus. Essa palavra é atual, essa palavra é para mim, é para você. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. E aquela pessoa que não se purificar, que não se lavar, que não tirar a contaminação, aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água de separação não foi aspergida sobre ele, imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Glória a Deus. Você crê que Deus vai falar com cada um de nós aqui nessa noite?
Você tem essa convicção? Então você vai estender a tua mão aqui para frente agora. Estenda a tua mão com toda a autoridade, com toda a fé. Começa a interceder pela minha vida agora. Isso, começa a abrir a boca, começa a falar com Deus agora. Começa a dizer: Senhor, a cereja do bolo. Nós já estamos sentindo a tua presença desde o momento do louvor. Na abertura do culto o Senhor já estava aqui. Ó Deus, no momento da oração, no momento das ministrações, o Senhor já está movendo. O teu Espírito tem liberdade. Então agora, Senhor, coroa esta noite, coloca, Senhor, a cereja do bolo, através da tua palavra. Que a tua palavra rasgue o nosso coração, que a tua palavra invada o nosso entendimento, de maneira a nos transformar. Por isso eu te peço, jogue por terra, Senhor, todo impedimento, barreira, obstáculo, tudo aquilo que tentar se opor a esta palavra, joga por terra agora. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir, os corações para receber, e o nosso entendimento para compreender, colocar em prática e fazer a tua vontade. Fala conosco nesta hora, é o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Jesus, diga glória a Deus e dá aquela salva de palmas bonita para Jesus. Mas faz aquilo bonito, adora aquele que é digno de receber toda a honra. Receba, Senhor, nesta noite. Graças a Deus. Senta, por favor, no teu lugar. Como a gente falou, a partir de agora, procure não se distrair, procure não conversar. Pode tomar o teu assento. Apenas olhe para cá e preste atenção. Se nós nos atentarmos para esse capítulo 19 aqui de Números, nós vamos perceber que, na verdade, esse texto ele fala basicamente a respeito da água, como sendo ela um instrumento de purificação. Todo esse capítulo 19, ele vai nos trazer informações acerca da água com esse papel, com esse objetivo de ser um instrumento que traria purificação para o povo. Ele fala a respeito da água como um instrumento de limpeza para aquela pessoa que, por entrar em contato com o morto, segundo a palavra, segundo a ordenança do Senhor, essa pessoa se tornava imunda. Então o homem que entrasse em contato com o morto, seja ele um cadáver humano, seja ele um morto, um animal, mas segundo a lei de Deus, que era a lei de Deus que regia Israel, não é? Pastor, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver com a vontade de Deus. Isso tem a ver com a lei de Deus. Existem coisas que Deus manda que não tem nada a ver com as coisas deste mundo. E às vezes a gente questiona: pastor, mas todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer? Pastor, mas todo mundo anda assim, todo mundo faz desse jeito, por que tem que ser diferente? Meu irmão, você não é todo mundo. Você é alguém que Deus chamou, você é alguém que Deus escolheu, você é alguém que Deus separou para fazer a vontade dEle. Então, se o Senhor fala que você não pode fazer, você não tem que justificar aquilo que você quer com o que os outros fazem. Os outros fazem, mas Deus, Ele não quer isso de mim, então eu não vou fazer. Glória a Deus, amados. Então esse texto ele fala a respeito de algo que talvez para o mundo seria uma coisa banal, que talvez para as pessoas daquela época seria uma coisa, mas o que isso tem a ver? Mas para o Senhor aquilo tinha uma importância, aquilo tinha um fundamento. A pessoa que entrasse em contato com o morto, segundo a vontade de Deus, ela tornava-se imunda. Segundo a ordenança do Senhor, nenhum dos filhos de Israel tinham autorização nem para chegar perto de um morto, e muito menos para tocar no morto. Isso era algo errado, era algo abominável, era um pecado. Chegar perto de um morto, tocar em um cadáver, era algo que definitivamente não agradava a Deus. Porém, assim como acontece na maioria das regras, nessa questão dos mortos havia uma exceção que o Senhor abria, que foi aberta por Deus para o sacerdote. Pastor, e por que houve essa exceção para o sacerdote? Porque um dos trabalhos, uma das tarefas que o sacerdote ele tinha na época da lei, era justamente a de fazer expiação pelo povo.
né? Hoje em dia a gente pode entrar no nosso quarto, hoje em dia o véu foi rasgado, podemos entrar no Santo dos Santos, através de um coração quebrantado, de uma vida quebrantada, clamar a Deus, e através daquele quebrantamento nós sermos purificados do nosso pecado. Mas nessa época aqui, o sacerdote era a pessoa levantada e indicada por Deus para fazer as expiações do povo, ou seja, era um sacerdote que transferia o pecado dos homens para os animais. E qual era o final, qual era o objetivo disso? Fazer uma transferência. Então o camarada, ele pecava contra Deus, ele levava um animal. Então o sacerdote ia lá e transferia o pecado daquela pessoa para aquele animal, porque o pecado, ele precisa do derramamento de sangue. É necessário que haja derramamento de sangue para que o pecado seja extirpado, porque o salário do pecado é a morte. Alguém precisava morrer. Algum sangue precisaria ser derramado para que o pecador fosse livre. Então a maneira segundo a lei que as coisas eram feitas era dessa forma. E o sacerdote era justamente a pessoa que fazia esse trabalho, que fazia essa transferência. E não apenas a transferência. Uma vez que o pecado ele era transferido para o animal, era o sacerdote que ia lá e degolava o animal. Então o sacerdote ele tinha contato com o cadáver do animal. Era o sacerdote que pegava do sangue do animal e espargia sobre o altar. Cabia ao sacerdote. Quando a pessoa ia lá para oferecer sacrifícios de holocaustos para Deus, também era a mesma coisa. Era o sacerdote que preparava o altar. Era o sacerdote que matava o animal. Era o sacerdote que punha fogo. Então, era necessário que houvesse uma exceção para o sacerdote devido ao seu ofício, devido à sua responsabilidade. Só que uma vez que o sacerdote matava, e ao matar, uma vez que o sacerdote ele tinha contato com aquele animal morto, o que acontecia? Automaticamente, o sacerdote se tornava impuro. Por mais que ele estivesse fazendo um trabalho santo, purificando alguém, ao entrar em contato com aquele animal morto, ele se tornava impuro. Então, justamente para que o sacerdote não permanecesse impuro, pelo seu ofício, pelo seu trabalho, Deus ele vai abrir essa brecha na lei. Eu quero que você acompanhe comigo, estamos em Números, capítulo 19. Vamos pegar a partir do verso 1 para a gente ter essa compreensão do texto. Números, capítulo 19, a partir do versículo 1 diz assim a palavra: Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei. Esse é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Olha, dize aos filhos de Israel, que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito, e sobre a qual não tenha sido posto jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote. Ele a tirará para fora do arraial, e degolar-se-á diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo, e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne e o seu sangue, com o seu esterco, tudo se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro e sopo, carmesim, e os lançará no meio do fogo, que queima a novilha. Verso 7. Então o sacerdote, depois de ter feito tudo isso, então o sacerdote lavará as suas vestes, e banhará a sua carne na água, e depois que ele lavar as suas vestes e banhar a sua carne com água, depois entrará no arraial. E o sacerdote será imundo até a tarde. Então mesmo se lavando, mesmo lavando as vestes e banhando seu corpo com água, mesmo podendo entrar no arraial depois de ter sido lavado, ele ainda ficaria um período imundo. Versículo 8. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha,
e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. E o que apanhou a cinza da novilha, lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel, e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Amém? Então vamos entender aqui. Manter o homem longe de coisas mortas, manter o homem longe do cadáver, longe de alguma coisa morta, era algo tão importante para Deus, mas tão importante, que mesmo Deus abrindo uma exceção aqui para o sacerdote, Ele diz o seguinte, que para que o sacerdote não permanecesse imundo, ele teria que se lavar com água, ele teria que lavar a sua carne, ele teria que lavar a sua roupa, e mesmo assim, depois de lavado, ele ainda ia permanecer imundo até a tarde. Aí Deus vai além, não só o sacerdote, mas aquela pessoa que pôs fogo no cadáver, ele não fez nada, ele não cortou, ele não meteu o dedo no sangue, ele não encostou na pele, não, ele só colocou fogo. Mas para aquela pessoa que colocou fogo, Deus também dá a mesma ordem. Mesmo a pessoa que só colocou fogo. Aí depois vai outra pessoa lá só para juntar cinza. O animal todo foi queimado, não tem mais cadáver, só tem a cinza. Mas mesmo aquela pessoa que só recolheu a cinza, também deveria passar pelo mesmo tratamento que o sacerdote. Olha que coisa, amado. Olha o zelo de Deus para com isso. Era tão grande, mas era tão grande, que aquele que matava, que tocava no cadáver, como aquele que apenas tacava fogo, como aquele que apenas recolhia a cinza, todos, se teve uma mínima participação, todos deveriam se purificar com a água. Amém, amados? Todos, sem exceção. Pastor, e como era feita essa purificação? Qual era o instrumento? Repita comigo, o instrumento era água. Diga assim comigo, a purificação era pela água. Diga assim comigo, a lavagem era pela água. Versículo de número 7, está aqui, ó. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará a sua carne na água. Diga glórias a Deus. Queridos, quando eu li esse texto, imediatamente a pergunta que me veio à mente foi: tudo bem, eu sei que é a vontade de Deus, eu sei que Deus ele não tem compromisso com aquilo que o mundo faz, a vontade de Deus é independente de qualquer coisa, mas a pergunta que veio ao meu entendimento foi: nossa, por que Deus ele tinha essa coisa, né? Por que para Deus isso era tão importante? E foi justamente buscando o discernimento da palavra, e principalmente entendendo que o Antigo Testamento é uma sombra das coisas futuras, que eu comecei a entender que essa lavagem de água, essa purificação com água, naquela pessoa que tocou em algo morto, não se tratava apenas daquilo que eles estavam fazendo ali, mas aquilo tinha uma representação espiritual. Glória a Deus, amados. Diga assim comigo, o Antigo Testamento é um reflexo da nova aliança. Amém? O que diz o texto que a gente leu, versículo 13? Todo aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto, e não se purificar, o que acontece com ele? Contamina o tabernáculo. Então, se o camarada toca no cadáver, ou ele colhe as cinzas do cadáver, ou ele só taca fogo no cadáver, ele tem o contato com o morto,
e ele não se banha, ele contaminaria todo o tabernáculo, ele contaminaria o arraial. Amém, amados? Se nós levarmos em consideração que a morte, o que é a morte, pastor? A morte é uma consequência do pecado. Diga assim comigo: morte é a consequência do pecado. Se a gente leva isso em consideração, o que a gente entende? Que uma vez que Deus estava proibindo os filhos de Israel de ter contato com o morto, a morte representava o pecado. A morte para eles, a morte na lei, representa o salário do pecado para nós. Então o que Deus estava fazendo? Quando Deus estava dizendo assim, não toque no morto. Quando Deus estava dizendo assim, não chega perto do morto. Quando Deus estava dizendo assim, não deixe, se você chegar perto do morto, se lava para você não contaminar o arraial. O que Deus, de maneira implícita, de maneira espiritual, estava nos ensinando? Ele estava dizendo que tocar no morto significa tocar, significa pecar. E o salário do pecado é a morte. Amém, amados? Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. O que é que faz com que eu me torne um cadáver vivo? O que é que faz, o que foi que trouxe para o homem a morte? O pecado, a desobediência. O pecado faz de nós cadáveres. O pecado faz do homem morto, faz dos homens mortos vivos. Pessoas que trabalham, pessoas que caminham, pessoas que produzem, mas que por viverem uma vida de pecado, são como mortos. O salário, a morte, o pecado traz isso sobre a pessoa. Por que uma pessoa aqui na lei, ao ter o menor contato com o morto, por que essa pessoa precisava se purificar? Ela se purificava na lei, para nos ensinar na graça, que não se purificar dos pecados que nos levam à morte, contamina o tabernáculo. Glória a Deus, amados. Eu vou repetir. Por que a pessoa que tinha contato com o morto na lei, ela tinha que se purificar? Para nos ensinar, para nos ministrar, que a pessoa que não se purifica do seu pecado, ela contamina o tabernáculo. Não um tabernáculo de cortinas, como era na lei. Não um tabernáculo como um lugar de adoração. Mas contamina esse tabernáculo aqui, ó. O meu pecado contamina o meu tabernáculo. A morte produzida, gerada pelo meu pecado, traz contaminação para a minha vida. Quem é o tabernáculo? Quem é o templo? Diga assim comigo: o templo, o tabernáculo, sou eu. Então essa história que a gente ouve nos dias de hoje, essa história que as pessoas pregam por aí, que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu estou na igreja e de repente eu posso sair com um monte de mulher e adulterar. Ou de repente eu posso estar na igreja e de repente me dá uma louca, e eu começo a beber, e eu começo a sair, eu começo a fazer um monte de coisa. Mas não tem problema, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Meu irmão, isso é balela. Isso é conversa de quem não quer ter compromisso com Deus. Isso é conversa de quem não quer ter compromisso com a palavra. Ah, pastor, o importante para Deus é o coração. E que você pode fazer o que quiser e pode viver a sua vida como você quiser. Não. Se eu viver a minha vida como eu quiser, eu vou pecar contra Deus. O meu pecado vai gerar morte, e se eu não me purificar desta morte, eu vou contaminar o tabernáculo, eu vou contaminar a minha vida, e uma vez contaminada a minha vida, eu sou extirpado de Israel. Diga glória a Deus. Olha o problema, olha o problema. A pessoa que peca,
ela contamina o tabernáculo, porque o salário do pecado é a morte. Então eu peco, eu contamino o tabernáculo com a morte que o meu pecado gerou. Contaminei o tabernáculo. E qual é a consequência de eu contaminado permanecer? O próprio texto diz: eu serei extirpado, não apenas do arraial, eu sou extirpado de Israel. Ou seja, o contato com o morto anulava, quebrava o vínculo que a pessoa tinha com Israel. Queridos, e o que mais nós vemos nos dias de hoje são pessoas que são de Israel por intermédio de Abraão, por intermédio de Jesus. Pessoas que, por terem sido salvas pelo Evangelho, passaram não apenas mais a serem brasileiros, mas eu faço parte do povo de Deus. Você pode dar glória a Deus aí, amados? Eu não sou mais brasileiro, eu sou brasileiro aqui na terra, mas eu faço parte da nação santa. Glória a Deus, amado. Eu faço parte da nação que vai morar no céu. Eu faço parte da nação que vai morar na glória. Na minha identidade eu tenho cidadão brasileiro, mas na minha vida eu sou cidadão do céu. Mas quantas pessoas que são cidadãos do céu, pela fé em Abraão, pelo sangue de Jesus, mas que por não se contaminarem do seu pecado, estão na igreja, são de Israel, mas não se limpam com a água. O próprio texto vai dizer isso aqui, que a pessoa que tocava no morto, que não se purificava com a água, qual era o destino dela? Essa pessoa seria extirpada do arraial. Diga assim comigo: tabernáculo contaminado, que não se purifica, morre. Tabernáculo contaminado, que não se purifica, morre. É por isso que eu não posso estar na igreja transando escondido com a namorada. É por isso que eu não posso estar na igreja acessando pornografia. É por isso que eu não posso estar na igreja mentindo, roubando, adulterando, achando que não tem nada a ver. Eu não posso, porque eu estou matando o tabernáculo, eu estou jogando fora a minha nacionalidade. Quem está entendendo, pastor, diga glória a Deus. Amém. Tabernáculo contaminado, que não se purifica, morre. E o que é a morte? Você acha que a morte é só você parar de respirar? Você acha que a morte é só ausência de movimentos, corpo inerte? Não. Morte é ausência de vida, sim. Mas lá em João 14,6 Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A vida que é Jesus. Diga comigo, a vida. Diga comigo, a vida não é respiração. Diga comigo, vida é Jesus. Diga comigo, vida não é o meu corpo. Diga bem alto, vida não é o meu sangue. Diga comigo, vida não é respiração. Diga comigo, vida é Jesus Cristo em mim. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Vida não é respiração, vida não é pulsação, vida é Jesus. Aleluias. Tem muita gente que acha que vida é respiração, que vida é pulsação. Não, vida é Jesus, meu irmão. E é essa vida que a gente mata quando a gente adultera, quando a gente mente, quando a gente trai, quando a gente prostitui, quando a gente engana. É essa vida, é esse vínculo que a gente corta.
Meu querido, entenda isso de uma vez por todas. Todos nós, grandes e pequenos, ricos ou pobres, servos ou senhores, pretos ou brancos, baixos ou magros, não importa, todos nós, grandes ou pequenos, um dia vamos morrer nesse corpo. Todos nós, isso é inevitável. Esse corpo carnal, esse corpo material que nós temos, independente do muito ou independente do pouco que pecamos em nossa vida, todos nós vamos perder. Esse corpo será deteriorado. Mas lembre-se disso: a pior de todas as mortes não é a ausência de funcionamento cardíaco. A pior de todas as mortes não é a ausência de impulsos cerebrais. A pior de todas as mortes é a ausência de Jesus. Diga comigo: a pior morte é a ausência de Jesus. Pastor, eu entendi. Estou começando a entender tudo. O tabernáculo sou eu. A morte é o que o meu pecado gera. Tudo isso aí eu entendi muito bem. Só que uma vez tendo pecado, uma vez tendo contaminado com o meu pecado o tabernáculo que sou eu, uma vez que eu menti, uma vez que eu traí, uma vez que eu adulterei, uma vez que eu forniquei, uma vez que eu toquei no cadáver, vamos lá. O que eu preciso fazer para evitar essa morte? Como evitar que o meu pecado, como morte, ou através da morte, me afaste de Jesus? Como é que eu faço para eu não me afastar de Jesus, pastor? Só tem uma forma: através da água. Posso ouvir um glória a Deus? Volta para o texto. Você vê que a gente não está saindo daqui. Números capítulo 19. Números capítulo 19. Versículo de número 12 diz assim. Vamos ler a partir do versículo 11. Números 19, versículo 11 diz assim: aquele que tocar em algum morto. E agora você já entendeu a relação. Tocar num morto representa espiritualmente para nós o quê? O pecado, o salário que o meu pecado gerou. Então a morte, ela é representada pelo salário do pecado. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com aquela água. Diga glória a Deus. Você está imundo, o teu pecado te matou, o teu pecado te desligou, mas tem uma solução para você. O teu pecado te sujou, o teu pecado te contaminou, mas tem uma forma disso ser resolvido. Ao terceiro dia a água te purificará e tu serás limpo. Você pode aplaudir bem forte a Jesus, meu querido. Dá para resolver. Aleluias. Ao terceiro dia se purificará com aquela água, e ao 7º dia serás imundo. Mas se ao terceiro dia não se purificar, não será limpo ao 7º dia. Olhe para mim, queridos, a única maneira, o único instrumento, o único meio do imundo, do pecador. Quem é o imundo que está sujo com os restos do cadáver? É o pecador. Eu sou um imundo. Nós somos imundos. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amados? E olha o que a palavra está nos dizendo. A única forma do imundo pecador se purificar na lei seria através da lavagem com a água. Água essa que para nós hoje representa o quê? Qual é a água que nos cura? Qual é a água que nos limpa?
Qual é a água que através de Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, purifica o imundo pecador? Esta água chama-se a palavra de Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? A palavra de Deus é a água que me purifica. Você pode fazer uma série de coisas, mas somente a água da palavra é que vai me purificar da imundícia que me condena à morte e que me afasta de Deus. Eu posso fazer o que for, eu posso ir aonde eu for, mas a única coisa que tem o poder de purificar a minha vida para que o meu tabernáculo esteja limpo e a morte não me afaste do Senhor, é eu me lavar com a água da palavra. Em Efésios no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo exorta os maridos a amarem as suas esposas da mesma forma que Cristo amou a sua igreja, porque Paulo faz essa exortação: maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Quando Paulo ele fala sobre isso, ele vai dizer algo tremendo também acerca da água. Abra comigo lá, carta aos Efésios, no capítulo de número 5. Efésios capítulo 5, versículo de número 25. Veja o que o Senhor nos diz nessa noite. Carta aos Efésios capítulo 5, verso 25, ele diz assim: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E ao amar a igreja, o que Cristo fez? A si mesmo se entregou por ela. Mas se entregou por ela para quê? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A palavra bem forte ao Senhor, meu querido. A água da palavra é o que me purifica para Deus, é o que Jesus usa para me santificar. Olha como é séria a questão da lavagem, a questão da água, a questão da purificação. Aí Números 19 diz que todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, em outras palavras, todo aquele que pecar. Glória a Deus, amados. Diga comigo, tocar. Diga bem alto, tocar num cadáver morto significa pecar. Então vamos traduzir o texto de Números. Coloca aí Números 19, 13. Todo aquele que tocar em algum morto. A gente pode substituir essa frase como todo aquele que pecar. Amém? Todo aquele que pecar e não se purificar, o que acontece com ele? Contamina o tabernáculo do Senhor. E aquela pessoa será extirpada, mas não é extirpada do ajuntamento, do grupo. Ela será extirpada de Israel. Você sabe o que significa a palavra extirpar? Extirpar significa arrancar pela raiz. Ela será extirpada, ela será arrancada pela raiz, se ela não se purificar. Então, ainda que a pessoa, agora vamos trazer para a nossa realidade, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Ainda que uma pessoa queira muito Jesus, ainda que uma pessoa creia muito em Deus, pastor, eu amo Jesus, eu gosto de estar na igreja, eu amo ouvir a palavra, eu me sinto tão bem aqui através dos louvores, ainda que a pessoa creia em Deus, mas se essa pessoa não se permite ser convencida, ser ensinada, ser transformada, se essa pessoa não se permite ser limpa pela palavra, pela lavagem da água, por mais que esta pessoa ame a igreja, por mais que ela tenha cargos na igreja, por mais que ela adore estar aqui, a semente do pecado, a incredulidade, a rebeldia está viva dentro dela, e essa rebeldia se transforma em pecado que a mata. E qual é a consequência desse pecado? É a morte. Essa pessoa é extirpada, ela é afastada, ela é arrancada da presença de Deus. O meu pecado me arranca da presença de Deus, se não houver lavagem pela palavra.
O meu pecado me arranca da presença de Deus. Se eu não estiver lá na bacia de bronze, né? Se você estudou o tabernáculo, você sabe que a bacia de bronze era justamente o lugar onde o sacerdote ali no tabernáculo, ele se purificava com a água. Pois é. Se no meu arraial, se no meu tabernáculo a bacia de bronze não for usada, meu Deus, eu estou perdido. Mas Deus deseja extirpar alguém? Deus deseja me extirpar ou extirpar você ou qualquer pessoa que está aqui? Deus deseja isso, sim ou não? Não. Deus não deseja isso. Jesus não deseja isso. O desejo de Deus não é que eu esteja longe. O desejo de Deus é que eu esteja perto. Você sabe qual é o desejo de Deus verdadeiramente? Para a gente finalizar, João capítulo 15. Texto tão conhecido, e a pastora Bárbara acabou ministrando isso aqui também. Por isso que eu falei para você no início, glória a Deus. Eu não combinei nada com os levitas, eu não combinei nada com a pastora, mas tudo que foi louvado, tudo que foi ministrado, está tudo batendo, encaixando, está aqui, ó. Evangelho de João no capítulo 15. Pastor, Deus quer me extirpar? Não. Deus quer me arrancar? Não. Olha o que Deus quer. Evangelho de João capítulo 15, verso 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os que colhem lançam no fogo e ardem. Mas se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras e a minha água estiver em você, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica, porque se você permitir que a água te limpe, Deus vai mudar a tua vida. Diga glória a Deus. Se você estiver em mim e a minha água, diga glória a Deus, a água da palavra, se a minha água estiver em você, tu vai pedir tudo e vai ser feito. Tu vai profetizar e aquilo que você profetizar vai acontecer. Você vai orar hoje e amanhã a resposta virá. Você vai abrir a tua boca e clamar, e os céus de bronze vão se abrir, e o céu vai te responder. Diga glória a Deus. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o exemplo da lei e trazê-lo para a minha realidade hoje. Eu preciso me purificar. Eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso dizer assim: miserável homem que sou. Eu preciso dizer para mim mesmo: até quando eu vou continuar vivendo dessa forma? Para que essa palavra seja verdade na minha vida, eu preciso dizer: chega de viver um evangelho hipócrita. Chega de viver um evangelho mascarado. Eu me arrependo, Senhor. Eu quero as tuas águas sobre mim. Quantos querem as águas do Senhor sobre a sua vida? Diga glória a Deus. Você quer as águas do Senhor? Quem aqui quer as águas do Senhor sobre a sua vida? Diga glória a Deus. Então se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé. Se coloca de pé.
Amado, feche os teus olhos e só comece a sentir a presença de Deus que está aqui nesse lugar. Começa a fechar os teus olhos agora. Eu não vou pedir para você orar, para você falar. Fecha os teus olhos e só deixa o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo que está aqui nesse lugar. E agora você não vai fazer nada. Agora você não vai se levantar. Agora você não vai sair do teu lugar. Você vai pegar essa